Olá, hoje vamos analisar as habilidades necessárias para desenvolver a competência 3 da matriz Ciências Humanas e suas tecnologias. Estudaremos pelo menos uma questão modelo de cada habilidade, para que seja possível perceber, nos diversos níveis de complexidade e densidade, as características das questões da prova do novo Enem. Vamos lá. A competência de área 3 quer o seguinte: que o candidato seja capaz de compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. Como você sabe, esta competência, ela exige uma série de habilidades. No caso da competência 3, temos também 5 habilidades. E vamos apresentar um modelo, pelo menos um modelo para cada uma delas. Vamos começar com a habilidade 11. A habilidade 11 quer que você seja capaz de identificar registros de práticas de grupos sociais no tempo e no espaço. Vamos ver o exemplo de uma questão que envolve esta habilidade. O conceito de juventude se associou ao de mudanças de padrões culturais e sociais. Identifique, nos exemplos a seguir, uma relação correta entre juventude e mudanças de natureza política. As fotos retratam, respectivamente, a juventude envolvida em manifestações que propunham ou apoiavam mudanças musicais, libertação feminina, igualdade racial, mudança política e nos costumes. A letra A é uma imagem que mostra o Festival de Música de Woodstock, que aconteceu nos dias 15, 16 e 17 de agosto de 69. Apenas um mês depois da famosa aterrissagem do Apollo 11 na Lua. O mundo testemunhou o que se pode chamar de um outro passo gigante, que foi este festival, o Festival de Woodstock, que ocorreu no estado de Nova York. Imagine, aproximadamente 500 mil pessoas convergiram para uma pequena cidade para escutar 3 dias de música. A imagem que aparece na letra B é, enfim, de uma capa de uma revista em que mostra Leila Diniz. A postura transgressora de Leila ajudou a dar início a uma revolução dos costumes femininos e a definir um novo papel para a mulher na sociedade brasileira. Desbocada e transgressora, com opiniões à frente de seu tempo, a atriz Leila Diniz viveu pouco. Nasceu em 45, morreu em 72. Mas seus 27 anos foram suficientes para escandalizar o Brasil, deixá-lo de joelhos, boquiaberto, mas apaixonado. A terceira foto se refere aos atletas negros norte-americanos Tommie Smith e John Carlos, ouro e bronze nos 200 metros rasos, que após receberem suas medalhas no pódio, levantaram seus braços esticados com as mãos cobertas por luvas negras e punhos fechados, que era a saudação Black Power do Partido Revolucionário Negro dos Panteras Negras, em protesto pela segregação racial e apoio aos movimentos negros em seu país. E, além disso, abaixaram a cabeça enquanto o seu hino nacional ressoava no estádio. Após seu ato, transmitido ao vivo pela televisão para o mundo todo, os dois foram expulsos da delegação americana e da Vila Olímpica. Esse episódio ocorreu nas Olimpíadas de 68 no México. A quarta foto mostra o líder estudantil do maio de 68, na França, Daniel Cohn-Bendit. Hoje, ele é um político do Partido Ecologista Alemão, Die Grünen, atualmente deputado europeu e co-presidente do grupo parlamentar Grupo dos Verdes, Aliança Livre Europeia.
E, por fim, na letra E, a última imagem, retrata a moda hippie. Aliás, mais que uma moda, uma proposta de modo de vida alternativo. De acordo com a pergunta, se você se recorda, a pergunta pedia que se identificasse a imagem que relacionasse o movimento de jovens com uma proposta de mudança política. Neste caso, evidentemente, a resposta correta é a letra D. Vamos ver mais uma questão que explora esta mesma habilidade. Você vai perceber que na questão 2 haverá um maior grau de complexidade em relação à questão 1, embora a habilidade exigida seja a mesma. Com base na leitura e interpretação dos dois textos a seguir, aponte o argumento do autor. O Brasil de 2005 mantém reflexos de um país que foi escravocrata por cerca de 350 anos e deixou de sê-lo em 1888, com mais formalismos e princesas do que zelo e vínculo a alguma imagem de futuro para ex-escravos, escravas, negros, negras, mesmo para homens e mulheres pobres, brancos, brancas, livres e índios, índias, que na prática convergiam para condições sociais assemelhadas, como provou a mudança para a borracha da Amazônia de refugiados da seca nordestina no tempo da abolição. Não é demais lembrar que para ex-escravos e escravas, o quadro social era o mais pérfido. As camélias escolhidas como símbolo da luta abolicionista pelo quilombo do Leblon, no Rio de Janeiro, apressaram, com simpatia social, o advento de novos tempos para a população negra. No entanto, o Brasil legou uma abolição incompleta. Não foi incentivada a escolaridade, não se deu a posse da terra, faltou o lugar para morar, o emprego, a renda. Agora acompanhe o segundo texto. Segundo dados de outubro do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP-MEC, no curso de arquitetura, 84,5% são brancos, brancas. Em odontologia, 81,8%. Medicina veterinária, 80,9%. Engenharia mecânica, 80,6%. Farmácia, 79,9%. Direito, 79,4%. Jornalismo, 78,4%. Administração, 78,4%. Psicologia, 78,1%. E medicina, 77,7%. No caso da Universidade de São Paulo, USP, a análise de ingressantes em 2004 nas principais carreiras não deixa dúvida. São brancos, brancas, de escola privada, renda média elevada e não das regiões de periferias, conforme atestaram reportagens do jornal Folha de São Paulo. Em alguns cursos de medicina em universidades federais, esse padrão de cota chega a ultrapassar 90% do alunado. Lembre que esta questão quer que você seja capaz de encontrar nos itens abaixo o argumento do autor. Então vamos analisar. Item 1. O autor associa a universidade ao futuro e a condição dos negros, índios e pobres ao passado de miséria e falta de oportunidades. Item 2. O argumento converge para a defesa das cotas nas universidades, embora não apareça em nenhum momento esta referência no texto. Item 3. Para o autor, a mobilização social é o caminho para garantir essa oportunidade de futuro aos negros. Daí a referência ao movimento das camélias, protagonizado pelos quilombolas do Leblon no período que antecedeu a abolição. Letra A. Todas estão certas? Letra B. Somente a 1 e a 2 estão certas? Letra C. Somente a 2 e a 3 estão certas? Letra D. Somente a 1 e a 3 estão certas? Ou letra E. Todas estão erradas. As camélias eram o símbolo do movimento abolicionista, na reta final da luta contra a escravidão.
Os abolicionistas as usavam na lapela, reuniam-nas em ramalhetes ou cultivavam-nas nos jardins, para sugerir a adesão à causa. E o lugar por excelência onde se produziam as camélias e de onde eram distribuídas para os militantes e simpatizantes era um quilombo situado no Leblon. O autor recupera esse movimento social do passado para falar da pretensão de abolição que acabou não se dando plenamente, porque os negros libertos foram marginalizados por falta de ações afirmativas dos governos no sentido de integrá-los à sociedade. Daí, relaciona com a atual política de cotas, mostrando, pelos dados oficiais, como os principais cursos universitários são desprovidos de negros, evidenciando a permanência do problema da inclusão. Por conta disso tudo, a resposta certa é a letra A que afirma que todas as informações dos itens 1, 2 e 3 estão corretas. Queria chamar a atenção para essa questão no que diz respeito a um aspecto que compõe a matriz do Enem, que é um dos seus chamados eixos cognitivos, que é o domínio das linguagens. Vejo que nessa questão há um texto de opinião, mas que faz uma referência a um fato histórico, e há depois um texto que descreve aspectos estatísticos. Cabe ao candidato a leitura correta para encontrar, evidentemente, a resposta certa. Agora vamos ver, na questão 3, a habilidade 12, a segunda habilidade desta competência. Esta habilidade, o que ela deseja do candidato? Que ele seja capaz de analisar o papel da justiça como instituição na organização das sociedades. Vejam que habilidade interessante e que foge um pouco, aliás, bastante, da ideia dos conteúdos propriamente ditos. Nesta habilidade, o candidato deverá ser capaz de analisar textos ou imagens ou tabelas que digam respeito ao exercício da justiça, tanto sob o ponto de vista histórico, como, eventualmente, sob o ponto de vista geográfico, na ocupação de espaços ou disputa de espaços. Vamos ver um exemplo. A advogada Virginia Fay afirma que, diante da inegável exclusão de grande parte da população brasileira, a garantia de direitos civis e políticos, econômicos, sociais e culturais, fica claro que não basta uma reforma na estrutura do Estado e do Poder Judiciário, e que, se quisermos atingir, além da estrutura do sistema de administração de justiça, deveremos compreender o sistema legal a partir de 3 pilares de sustentação: o conteúdo do direito, a estrutura do direito e a cultura do direito. O que só será possível num sistema em que o direito não seja monopólio do Estado. As ONGs, organizações não governamentais, são importantes instrumentos de mediação entre a sociedade civil e o Estado, possibilitando a inserção da pluralidade dos interesses sociais na ação estatal, funcionando como representações das diversas noções de bem existentes na sociedade, condição necessária para a deliberação coletiva sobre o sentido de bem comum. As ONGs constituem-se em agentes de mediação entre a sociedade e o Estado ao contribuir para a definição e positivação de direitos, atuação no plano do conteúdo do direito, a garantia e efetivação de direitos, atuação no plano da estrutura do direito, o reconhecimento dos direitos, atuação no plano da cultura do direito, promovendo legitimidade na ação estatal e justiça social e política. Aí vem a pergunta: a interpretação mais adequada do texto permite afirmar que, letra A,
somente uma reforma na estrutura do judiciário poderia reverter o quadro de exclusão de direitos que existe em nosso país. Letra B. Tornar o direito um monopólio do Estado é o fim que se deve almejar para garantir a uniformidade e o alcance das medidas necessárias à consolidação da cidadania. Letra C. Na tríade conteúdo, estrutura e cultura do direito, as ONGs podem exercer um papel de grande significado quanto a este último. Letra D. É necessário uma nova forma de mediação entre a sociedade e o Estado, e as ONGs têm condições de exercer esse papel social. E letra E. A garantia da efetivação do direito é o principal problema apontado pela autora. Trata-se de um texto bastante complexo, um texto que exige muita paciência na sua leitura, destacando as partes que o compõem, para que se possa depois fazer a interpretação mais adequada. Você deve ter percebido que o texto destaca a importância de novas formas de organização da justiça e aponta as ONGs como capazes de exercer um importante papel nessa nova configuração que quebra o conceito de monopólio do Estado na administração da justiça. Para a autora, tanto no que concerne a definição e positivação dos direitos, quanto na sua efetivação e, igualmente, no seu reconhecimento, a mediação das ONGs é possível e recomendável. Por isso, chegando a esta interpretação, podemos afirmar que a resposta certa é a que está na letra D, e que diz assim: é necessário uma nova forma de mediação entre a sociedade e o Estado, e as ONGs têm condições de exercer este papel social. Vejamos agora uma outra questão, a nossa quarta questão, que vai apreender aquilo que a habilidade 13 exige do candidato. O que quer esta habilidade? Ela quer que você seja capaz de analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram para mudanças ou rupturas em processos de disputa pelo poder. Vamos ver um exemplo de questão. Em 1894, subiu ao trono russo o czar Nicolau II. Desde o século XVI, o país era uma monarquia absolutista. A nobreza era proprietária de 25% das terras cultiváveis do país. E a grande maioria da população, mais de 80%, estava ligada direta ou indiretamente à terra. As condições de vida da maior parte dos camponeses eram péssimas. Em geral, eles habitavam moradias precárias e sem ventilação. Alimentavam-se basicamente de pão preto, batata e torta de farinha de milho. Nas aldeias, raramente havia escolas e a maior parte da população era analfabeta. No plantio e na colheita, eram usados instrumentos agrícolas antigos, como o arado de madeira e a foice. Apenas em algumas grandes propriedades adotava-se uma tecnologia moderna que permitia o aumento da produção. Nas cidades, a vida não era muito diferente da do campo. Em 1838, uma investigação feita pelo Conselho Municipal de Moscou, abrangendo milhares de casas dessa cidade, mostrou que grande parte da população vivia em péssimas habitações. Aí vem a pergunta: sobre a atuação dos movimentos sociais que contribuíram para a mudança dessa realidade, é correto apontar. Item 1. Burguesia e nobreza liberal, favorável à saída da guerra e ao imediato início de modificações sociais e econômicas. Item 2. Os bolcheviques, que quer dizer maioria em russo, defendiam o confisco das grandes propriedades, o controle das indústrias pelos operários
e a saída da Rússia da guerra. Graças ao controle cada vez maior que exerciam sobre os sovietes de operários e soldados, sua força crescia continuamente. Seus dois principais líderes eram Vladimir Lenin e Leon Trotsky. Item 3. Os mencheviques, que quer dizer minoria em russo, formados pelos camponeses e pequenos proprietários rurais, que aderiram desde o primeiro momento à ideia dos sovietes e da liderança de Lenin e Trotsky. Qual será a questão certa? A letra A, só a primeira está correta? A letra B, só a segunda está correta? A letra C, só a terceira está correta? A letra D, nenhuma está correta? Ou a letra E, só a segunda e a terceira estão corretas? Aí temos mais um caso de uma questão que, embora queira saber, a respeito da habilidade, a capacidade de você identificar e analisar movimentos sociais e as mudanças por eles propostos, a questão, no entanto, exige um conteúdo de história. Eu quero enfatizar isso porque é muito comum se dizer, e isso se diz muito intensamente até, que essa nova prova do Enem, ela não terá conteúdo. É evidente que tem, só que é um conteúdo que serve de suporte para que o aluno seja capaz de manifestar domínio de uma certa habilidade. Vejam neste caso, a análise dos itens, a leitura do texto, permite que o aluno faça, com o conteúdo que ele aprendeu, a seguinte análise. A nobreza liberal e a burguesia queriam a continuação da guerra e ambas resistiam à proposta de mudanças feitas pelos bolcheviques. As propostas dos bolcheviques podiam ser resumidas no slogan paz, pão e terra. Por outro lado, os mencheviques, liderados por Martov, sempre discordaram de Lenin e disputaram o poder até sua derrota para os bolcheviques. De posse destas informações, o aluno chegaria rapidamente à resposta, que é a que está na letra B, ou seja, só o segundo item é que está correto. Vejamos uma outra questão que explora esta importante habilidade, que com certeza vai aparecer bastante, ou deve aparecer bastante, nas provas do Enem. As ligas camponesas foram associações de trabalhadores rurais, criadas inicialmente no estado de Pernambuco, posteriormente na Paraíba, no estado do Rio de Janeiro, Goiás e em outras regiões do Brasil, que exerceram intensa atividade no período que se estendeu de 1955 até a queda de João Goulart em 1964. Acompanhe a pergunta. Sobre o papel desempenhado por elas na luta pela reforma agrária no país, é correto afirmar. Item 1. Defendiam desde o início a conquista armada do poder e a distribuição de terras conforme o modelo bolchevique? Item 2. Originaram-se de uma busca legal pelo direito de usar a terra. As finalidades das ligas eram prioritariamente assistenciais, sobretudo jurídicas e médicas, e ainda de autodefesa, nos casos graves de ameaças a quaisquer de seus membros. Item 3. As ligas não tiveram maior repercussão, apesar de um início promissor, e naturalmente desapareceram em meados da década de 60. Letra A. Só a 1 está correta? Letra B. Só a 2 está correta? Letra C. Só a 3 está correta? Letra D. Nenhuma está correta? Ou letra E. Só a 2 e a 3 estão corretas. O movimento que se tornou nacionalmente conhecido como Ligas Camponesas se iniciou, de fato, no engenho Galileia, em Vitória de Santo Antão, nos limites da região do Agreste com a Zona da Mata de Pernambuco. A partir de 59, as ligas camponesas se expandiram também rapidamente em outros estados, como a Paraíba
o estado do Rio, na região de Campos, e o Paraná, aumentando o impacto político do movimento. Dentre estes núcleos, o mais importante foi o de Sapé, na Paraíba, o mais expressivo e o maior de todos. De um modo geral, as associações criadas tinham um caráter civil, voluntário, e por isso mesmo dependiam de um estatuto e de seu registro em cartório. Para constituir legalmente uma liga, bastava aprovar um estatuto, registrá-lo na cidade mais próxima e lá instalar a sua sede. Como disse um jornalista da Paraíba, a liga começa na feira, vai para o tabelião e ganha o mundo. A desagregação do movimento em 1964 eliminou as organizações, mas não desarticulou suas reivindicações básicas, que seriam incorporadas pelos sindicatos rurais no período seguinte, entre 65 e 83. O conjunto dessas informações permite, que se conclua que a resposta certa é a letra B, ou seja, só o item 2 está correto. Vamos ver agora o que diz, no projeto do Enem, a habilidade 14, a penúltima habilidade da competência 3. Essa habilidade exige do aluno o seguinte: comparar diferentes pontos de vista presentes em textos analíticos e interpretativos sobre situação ou fatos de natureza histórico-geográfica, acerca das instituições sociais, políticas e econômicas. Percebam que se trata de uma habilidade também bastante abrangente, que certamente vai permitir a elaboração de muitas questões. Vamos ver um modelo de questão que se adequa a esta habilidade. Em declaração feita no início de julho de 2009, afirmou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso: não há comparação entre o Brasil de hoje e o Brasil de 15 anos atrás. Sobre o mesmo assunto, disse o ex-presidente Itamar Franco: o Brasil vive hoje uma das mais importantes etapas de sua história. No entanto, é preciso um esforço conjunto para dar continuidade ao que foi iniciado lá atrás. Júlio de Almeida comenta: apesar do avanço fabuloso que foi feito, há ainda uma indexação de preços e tarifas, principalmente em serviços, que resiste. Alguns contratos de longo prazo insistem nessa fórmula quase de forma automática. E isso precisa ser mudado. As declarações se referem, letra A, à Constituição de 88 e às importantes mudanças por ela implementadas? Letra B, ao Plano Cruzado e à solução da grave crise inflacionária existente na época? Letra C, ao processo de redemocratização que precisa ainda ser continuado e aprimorado? Letra D, ao sucesso do Plano Real, criado no governo Itamar, do qual o FHC era ministro da Economia? Ou letra E, ao governo de FHC e às medidas de saneamento econômico e consolidação democrática que viabilizaram a candidatura do ex-sindicalista Lula? Creio que esta seja uma questão que o candidato também vai concordar, de nível de complexidade bastante básico, embora igualmente exija um conhecimento do conteúdo da história contemporânea. As declarações se referem claramente ao Plano Real. O programa, elaborado pela equipe econômica do presidente Itamar Franco, teve início em 1993 e foi concluído em 1º de julho de 94. Era nada menos do que o 7º plano em uma série de tentativas de organizar a economia brasileira, que na época era uma das únicas do mundo com inflação acima de 1000%, junto com a Rússia, Ucrânia e Zaire. A equipe de Itamar possuía nomes muito importantes para a época da constelação de economistas brasileiros, como Pércio Arida, André Lara Rezende, Gustavo Franco, Pedro Malan e Edmar Baixa.
Nos 15 anos desde o Plano Real, a inflação acumulada no Brasil foi de 244%, ou 9% dos 2.477% registrados em 93. Vejam só. Houve também melhora no ganho real do salário mínimo, que valorizou 564% no período, mais de 2 vezes a variação da inflação. E acima também da alta da cesta básica, que foi de 158%. Olhem, este dado é bastante importante. Nos 14 anos e meio anteriores ao programa, ou seja, de janeiro de 80 a julho de 94, a inflação no país, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é do IBGE, que é a fonte oficial que vai aferir a inflação brasileira, ouça, nesse período de 15 anos antes do Plano Real, ela foi de 11 trilhões, 252 bilhões, 275 milhões, 628.119%. Daí a importância do plano. A resposta certa é a letra B. A letra D, que diz ao sucesso do Plano Real, criado no governo Itamar, do qual o FHC era ministro da Economia. Vejamos mais uma questão que envolve esta importante habilidade. Até meados da década de 70, o modelo historiográfico de compreensão da Revolução de 30, através da análise da República Velha, se baseava na tese de um embate de forças entre a aristocracia cafeeira, o setor representante das heranças de um sistema agrário feudal e a nova elite industrial. Esta, representante do capitalismo imperialista que começava a vigorar após a Primeira Guerra Mundial, possuía sua maior representação no estado de São Paulo. Boris Fausto promove uma revisão de tais modelos, procurando demonstrar que a historiografia brasileira defendia, até a década de 70, uma visão parcial e certamente deturpada dos fatos. Em seu livro, o autor demonstra que a dualidade latifúndio versus burguesia não corresponde exatamente a uma oposição fundamental. Assim, o que assistimos é um rearranjo da política nacional sem o privilégio significativo desta ou de outra classe, que pudesse tomar para si o rumo político e econômico do país e comprometesse a influência das demais. Item 1. O texto revela que um só fato histórico pode ser analisado sobre vários pontos de vista, dependendo de como se faz o recorte das fontes historiográficas e mesmo das intenções de quem faz a pesquisa. Item 2. No caso do historiador Boris Fausto, a Revolução de 30 não foi o resultado que se dizia até então. Para afirmar isso, ele revela outras fontes e outras abordagens, outras visões sobre as mesmas fontes abordadas. Item 3. O resultado permite lançar um olhar diferente sobre as razões da mais importante Revolução Brasileira. Em vez de resultado de um conflito, a Revolução de 30 promoveu um rearranjo da política nacional, o que permite entender suas contradições e limitações. Qual será a resposta certa? Letra A. Todas estão certas? Letra B. Somente a 1 e a 2 estão certas? Letra C. Somente a 2 e a 3 estão certas? Letra D. Somente a 1 e a 3 estão certas? Ou letra E. Todas estão erradas? Esta questão, mais do que o conteúdo e a habilidade exigida, também faz o candidato perceber a importância do papel do historiador, do chamado recorte historiográfico. A Revolução de 30 não se caracterizou
pela alteração das relações de produção na esfera econômica, nem mesmo pela substituição imediata de uma classe ou fração de classe na instância política, porque, para o historiador Boris Fausto, estas não se alteraram. O colapso da hegemonia da elite cafeeira não conduz ao poder político outra classe ou fração de classe com exclusividade. Nesse quadro, a Revolução de 30 somente pode ser entendida com um olhar crítico e histórico sobre a década de 20, na qual o desequilíbrio que se revela no inconformismo das novas classes médias e, sobretudo, nas revoltas tenentistas ficam evidentes. Aqueles que controlam o governo já não representam de modo direto os grupos sociais que exerciam sua hegemonia sobre alguns setores básicos da economia e sociedade, estabelecendo o que Fausto declara como um estado de compromisso, tendo à frente Getúlio Vargas como o maestro dos arranjos e composições. Boris Fausto chega a esse resultado fazendo uma análise diferente e também analisando novas fontes historiográficas. Para a questão, a resposta certa é a letra A que afirma que todos os itens estão corretos. Finalmente, vamos ver uma questão que envolve a habilidade 15, a última habilidade da competência 3. Essa habilidade exige que o candidato seja capaz de avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos ou ambientais ao longo da história. Enfim, um leque bastante grande para a formulação de perguntas. Vamos acompanhar um exemplo. A construção de um conceito sobre alguém ou algo é histórica. Isto é, não surge na nossa cabeça naturalmente. É adquirido por repasse na família, na escola, na sociedade, como se fosse algo natural. Um exemplo disso é a visão que ainda perdura sobre a mulher, com sérios reflexos nas relações pessoais, agressões e abusos no lar, econômicas, salários menores para o exercício da mesma função, e políticas, pequena presença comparada ao percentual na população. Sobre essa construção histórica do conceito de mulher, analise esses textos. Primeiro, item 1. O conceito dicotômico feminino está presente no cristianismo desde sua consolidação. Durante o período de sua afirmação como religião, o cristianismo sofreu um processo de cristalização baseado em uma doutrina ascética e repressora, como reflexo das diversas ideologias presentes nos 300 anos que levou para se estabelecer. A desconfiança sobre a carne, intrinsecamente ligada à figura feminina, e sobre o prazer sexual, era encontrada nas filosofias platônica, aristotélica, estoica, pitagórica e gnóstica. Essas filosofias foram amplamente utilizadas pelos pais da Igreja, João Crisóstomo, Jerônimo, Agostinho, dentre outros, para dar embasamento filosófico à doutrina cristã. Item 2. Os textos desses teóricos do cristianismo foram usados pelos homens da Igreja durante toda a Idade Média e continuam a ser consultados. As mulheres passaram, ou melhor, continuaram a ser consideradas pelo clero como criaturas débeis e suscetíveis às tentações do diabo. Logo, deveriam estar sempre sob a tutela masculina. Para propor e estender suas verdades e juízos morais, a Igreja se utilizava de um veículo eficiente, a pregação, em especial no século XIII, a que era feita pelos franciscanos, nas ruas das cidades para toda a população. Item 3. Nos sermões feitos pelos pregadores, era muito comum o uso do exemplo, que eram histórias curtas e que poderiam relatar a vida de um santo ou santa, a geografia. As vidas de algumas santas, de preferência de prostitutas arrependidas,
eram utilizadas nos sermões. Nelas, todas as características que eram atribuídas às mulheres apareciam e eram assim difundidas e disseminadas por toda a cristandade. Letra A, todas estão certas? Letra B, somente a 1 e a 2 estão certas? Letra C, somente a 2 e a 3 estão certas? Letra D, somente a 1 e a 3 estão certas? Ou, letra E, todas estão erradas. A mulher, personificada em Eva, é a pecadora, a tentadora, aliada de Satanás e culpada pela queda. Eva concentra em si todos os vícios que trazem símbolos tidos como femininos, como a luxúria, a gula, a sensualidade, a sexualidade. Todos esses atributos apareciam nos exemplos. E como forma de salvação para a mulher, eles ofereciam a figura de Maria Madalena, a prostituta arrependida mais conhecida, e que se submeteu aos homens e à igreja. Essa concepção da mulher, que foi construída através dos séculos, é anterior mesmo ao cristianismo. Foi assegurada por ele e se deu porque permitiu a manutenção dos homens no poder. Fornecia uma segurança baseada na distância ao clero celibatário, legitimou a submissão feminina e sufocou qualquer tentativa de subversão da ordem estabelecida pelos homens. Essa construção começou apenas a ruir, mas os alicerces ainda estão bem fincados na nossa sociedade. Por conta dessa reflexão, analisando os itens, pode-se chegar à conclusão de que a resposta certa é a letra A, ou seja, todos os itens estão corretos. No que diz respeito à competência 3 e às suas diversas habilidades, estes são modelos de questões que poderão aparecer na prova do novo Enem.